Olá, estudantes da Palavra de Deus, que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Vamos em frente? Vamos dar mais um passo, mais um capítulo que vamos estudar e aprender quais são os ensinamentos que traz para nós. Hoje, o capítulo 16 de 1 Reis, com o tema Reis de Israel que deixaram Deus irado. Você já ouviu esta frase de Augusto Cury que diz: o inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Pare e pense um pouco no sentido desta pequena e profunda verdade. No capítulo que vamos considerar hoje, vamos encontrar a relação de 5 reis de Israel, no Reino do Norte, que repetiram os mesmos erros de seus antepassados e cada vez mais se afastavam de Deus e colheram consequências amargas. O capítulo 16 de 1 Reis descreve um período tumultuado na história de Israel, marcado pela instabilidade política e pela contínua desobediência a Deus. Este capítulo detalha os reinados de vários reis, incluindo Acabe, e como suas escolhas afetaram toda a nação. A narrativa revela o impacto da idolatria e a importância da fidelidade a Deus em meio a um reinado repleto de corrupção e desvio espiritual. Vamos explorar os eventos e as lições deste capítulo, que nos ajudam a entender a dinâmica entre Israel e a fé em Israel, a liderança e a fé em Israel. Essa é a nossa introdução, o epílogo de nosso estudo hoje. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e deixe o seu joinha, compartilhe, apoie este canal, este projeto de estudo e comunhão com Deus. Vamos à análise dos textos deste capítulo 16. Lembrando que é importante que você primeiro faça a sua leitura ou que você possa ouvir o áudio completo do capítulo da Bíblia, né? E agora nós vamos aos comentários. Deus destruiu os descendentes de Jeroboão por seus flagrantes pecados e, mesmo assim, Baasa repetiu os mesmos erros. Ele não aprendeu do exemplo daqueles que vieram antes dele. Ele não parou para pensar que seu pecado seria punido. Aprenda do seu passado, da experiência de outros e das vidas daqueles cuja história são contadas na Bíblia. Não repita os mesmos erros. Este é um dos ensinamentos que este capítulo traz a nós. Vamos aprender com os erros dos outros e não passar pelos mesmos, né? O versículo 1 começa falando de Jeú. Assim como seu pai, antes dele, Jeú levou ao rei uma palavra de condenação. Foi enviado do sul para o norte, de modo bem semelhante ao homem de Deus, proveniente de Judá, conforme estudamos no capítulo 13. Posteriormente, ao profeta Amós. O versículo 9, embriagando-se.
O fato de Elá estar se embriagando em Tirza, enquanto o seu exército estava sitiando Gibeton, indica que ele tinha pouca percepção de suas responsabilidades como rei. No versículo 10, depois de assassinar Elá e lhe tomar o trono, Zinri reinou apenas 7 dias, quando Onri e seu exército o sitiaram em Tirza. No entanto, o suicídio de Zinri, porque ele incendiou o palácio de Tirza, estando lá dentro, teve consequências permanentes. Até aquele momento, Tirza era a capital de Israel, mas Onri estabeleceu Samaria como a nova capital, e a outrora grande cidade de Tirza desapareceu da história. No verso 15, reinou Zinri 7 dias apenas em Tirza. A história de Israel, o reino do norte, foi cravejada de frequentes golpes políticos ou tentativas de golpe. Judá, o reino do sul, mostrou ser um tanto mais estável, talvez porque seus reis continuaram a ser os descendentes de Davi. Mas a instabilidade de Israel, no norte, também pode ser atribuída ao desprezo de seus reis pela aliança mosaica. A agitação política era a maneira de Deus disciplinar e renovar a liderança de Israel. No versículo 22, descreve que Tibni morreu. Naqueles tempos de guerra civil, era desnecessário dizer do que morreu. Onri, o vencedor historicamente, não espiritualmente, claro, tornou-se um grande rei, segundo a arqueologia. Um rei meramente humano, meramente com interesses mundanos. O versículo 24 descreve Samaria, localizada a 11 quilômetros e 300 metros ao norte de Siquém. Era uma cidade ideal para sediar a capital do Reino do Norte, pois era imune a praticamente qualquer ataque, estando cerca de 90 metros acima dos vales férteis que a cercavam. Os arqueólogos descobriram que ela foi adornada por Onri e Acabe com estruturas magníficas para concorrer com as edificações de Salomão em Jerusalém. Depois desta época, o Reino do Norte passou a ser designado pelo nome de sua cidade real, assim como o Reino do Sul era identificado por sua capital, Jerusalém. Ficava a cerca de 60 quilômetros ao norte de Jerusalém. Samaria podia ser defendida com facilidade e por isso tornou-se a capital permanente do Reino do Norte de Israel. Contudo, algumas vezes, Samaria refere-se ao Reino do Norte como um todo. O ato estratégico de construir Samaria quase se equipara em importância política ao ato de Davi construir a cidade de Jerusalém ao redor da fortaleza central de Sião. As muralhas que os arqueólogos desenterraram são as mais poderosas de todas as fortificações feitas no Oriente. Na antiguidade, a paz que assim obteve levou a cidade de Samaria a se tornar, no decurso de um século apenas, um centro de riqueza, idolatria e luxúria. Isso também está descrito em Isaías, capítulo 8, verso 4, e Amós, capítulo 6, versos 1 a 11, destacando Samaria, a capital do Reino do Norte. No versículo 30, mais do que qualquer outro, Onri pecou mais do que os que reinaram antes dele, e Acabe pecou mais que seu pai, que foi Onri. A iniquidade tornou-se progressivamente pior na casa real do Reino do Norte. Quase terça parte do material
narrativo de 1º e 2º Reis diz respeito ao período de 34 anos do reinado de Acabe e de seus 2 filhos, Acasias e Jorão. Neste período, ficou especialmente intensa a luta entre o reino de Deus, cujos campeões eram Elias e Eliseu, e o reino de Satanás. Que coisa terrível quando um homem, ou quando os homens, principalmente em funções de liderança, entregam-se ao domínio de Satanás, não é mesmo? Os versículo 31, os nomes dos filhos de Acabe foram Acasias, que curiosamente significa o Senhor segura, e Jorão, o Senhor é exaltado, levam a crer que ele não pretendia substituir o culto ao Senhor pelo culto a Baal, mas adorar as duas deidades de modo sincretista. Um problema muito comum que se repete hoje, né? O coração que a Bíblia chama um coração dobre, ou seja, quer servir a 2 senhores. Não deixa de servir e de acreditar em Deus, mas, por outro lado, também está disposto a servir ao mundo, servir aos ídolos. Este foi um problema de Baal. O verso 32, descrevendo o templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe importou imediatamente a adoração ao Baal fenício de sua esposa, Jezabel, para o reino do norte, ao construir-lhe um templo em Samaria, assim como Salomão havia construído o templo do Senhor em Jerusalém. Esse templo pagão e sua pedra sagrada foram posteriormente destruídos por Jeú, conforme vamos ver em 2 Reis, capítulo 10. No versículo 34, finalizando este capítulo, reconstruiu Jericó. Aqui este capítulo traz mais um detalhe histórico. Vocês se lembram que Deus havia dito que Jericó não deveria ser reconstruída, e quem reconstruísse teria seu filho morto? Então, não significa que Jericó tinha permanecido desabitada desde a sua destruição por Josué, mas que permaneceu como aldeia sem muros. Durante o reinado de Acabe, um homem chamado Iel fortificou a cidade reconstruindo seus muros e portões. Veja em 9, verso 17, uso semelhante de reconstruir. Assim foi violada a intenção de Deus em deixar as ruínas de Jericó como lembrança perpétua de que Israel recebera a terra de Canaã da mão de Deus como uma dádiva da sua graça. Por isso, Iel sofreu os efeitos da maldição impetrada por Josué, lá atrás, quando Jericó foi destruída. Agora vamos a mais detalhes neste estudo do capítulo 16, agora trazendo o espírito de profecia, o reinado de Acabe e sua apostasia. 2 anos antes da morte de Asa, Acabe começou a reinar em Israel. Seu reinado foi marcado desde o início por uma estranha e terrível apostasia. Seu pai Onri, o fundador de Samaria, tinha feito o que parecia mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Mas os pecados de Acabe foram ainda maiores. Ele fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel
do que todos os reis de Israel que foram antes dele, agindo como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Não contente com encorajar as formas de adoração seguidas em Betel e Dan, ousadamente levou o povo ao grosseiro paganismo, substituindo o culto de Jeová pelo culto de Baal. Começa aqui na página 114 do livro Profetas e Reis, este texto. Agora, se já não bastasse, ainda teve a terrível influência de uma esposa pagã. Acabe não somente introduziu o culto de Baal na metrópole do reino, em Samaria, mas, sob a liderança de Jezabel, construiu altares pagãos em muitos outros lugares altos, onde, ao abrigo de bosques circundantes, os sacerdotes e outros relacionados com esta sedutora forma de idolatria exerciam a sua danosa influência, até que quase todo o Israel estava indo após Baal. Ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor lançou fora de sua possessão. Acabe era fraco em capacidade moral. Sua união por casamento com uma mulher idólatra de caráter decidido e temperamento definido resultou em desastre tanto para ele como para a nação. Destituído de princípios, sem nenhuma alta norma de reto proceder, seu caráter foi facilmente modelado pelo espírito determinado de Jezabel. Sua natureza egoísta era incapaz de apreciar as bênçãos de Deus a Israel e seus próprios deveres como guardião e líder do povo escolhido. Sob a danosa influência do reinado de Acabe, Israel afastou-se do Deus vivo e corrompeu os seus caminhos perante ele. Por muitos anos tinham estado a perder o senso de reverência e piedoso temor. E agora parecia não haver ninguém que ousasse expor a vida, colocando-se abertamente em oposição à predominante blasfêmia. A escura sombra da apostasia cobria toda a terra. Imagens de Baal e Astarote estavam em todo lugar para serem vistas. Templos idólatras e bosques consagrados, em que se adoravam as obras das mãos dos homens, foram multiplicados. O ar estava poluído com o fumo dos sacrifícios oferecidos aos falsos deuses. Os montes e vales ressoavam com o perturbado clamor de um sacerdócio pagão que sacrificavam ao sol, à lua e às estrelas. Que coisa terrível foi o reinado destes reis. Principalmente destaca-se o rei Acabe, não é mesmo? Por intermédio de fiéis mensageiros, o Senhor enviou repetidas advertências ao rei apóstata e ao povo, mas vãs foram essas palavras de reprovação. Em vão, os inspirados mensageiros sustentaram o direito de ser Jeová o único Deus em Israel. Em vão exaltaram as leis que ele lhes havia confiado. Seduzidos pela suntuosa exibição e os fascinantes ritos da idolatria, o povo seguia o exemplo do rei e sua corte e se entregava aos intoxicantes e degradantes prazeres
de um culto sensual. Em sua cega loucura, preferiram rejeitar a Deus e seu culto. A luz que lhes fora tão graciosamente concedida tornara-se em trevas. O fino ouro havia se tornado fosco. Ah, como a glória de Israel se havia ido! Nunca dantes o povo escolhido de Deus caíra tão baixo na apostasia. Havia 450 profetas de Baal, além de 400 profetas de Azera. Nada menos que o milagroso poder operador de Deus poderia preservar a nação de destruição total. Voluntariamente, Israel havia se separado de Jeová. Todavia, o Senhor, por compaixão, ainda anelava por aqueles que haviam sido levados ao pecado, e estava prestes a enviar-lhes um de seus mais poderosos profetas, por cujo intermédio poderiam ser levados de volta à fidelidade ao Deus de seus pais. Fecha esse texto na página 116 do livro Profetas e Reis. Realmente, este registro histórico da Bíblia, neste período de Israel, do reinado de Israel, ele traz uma descrição assustadora de como e até onde a apostasia, o afastamento de Deus, leva as pessoas. Agora, chegou o momento de extrair as lições para as nossas vidas. A espiritualidade, quando não estiver fundamentada na Bíblia, em vez de decolar, vai declinar. O capítulo em pauta, aqui, o 16, continua falando do amaldiçoado Baasa e apresenta a sequência de reis de Israel. O beberrão Elá, Zinri, que foi queimado vivo, o sectário Tibni, o ousado, enérgico e impiedoso Onri, e o pior de todos, o ímpio Acabe, casado com a terrível rainha pagã Jezabel. Como indivíduo muito competente em sua função de monarca, Onri estabilizou o lado norte de Israel, que enfrentava constantes conflitos. Uma de suas estratégias foi casar seu filho Acabe com Jezabel, uma estrangeira de Tiro, e sua filha Atalia casou-se com Jeorão, de Judá. Assim criou duas importantes alianças internacionais. Onri recuperou territórios perdidos para a Síria, conquistou Moabe, comprou Samaria. Porém, o que vemos? O sucesso da perspectiva divina é diferente totalmente do ponto de vista humano. A avaliação de Deus classifica Onri como mau, pior que seus antecessores. O auge da perversidade real em Israel aconteceu ainda no reinado de seu filho Acabe. Ao casar-se com uma pagã de grande influência, foi implantado em Israel a devoção a Baal, a Melcate e a Azerá. Acabe aderiu às táticas de Jezabel de eliminar o Deus de Israel da mente e do coração dos israelitas. Deus se entristece quando concede poder a alguém para fazer a sua vontade, mas esse alguém opta por fazer o mal, por andar contrário à sua vontade, e ainda não para por aí, induz pessoas a distanciar-se da verdadeira religião. O clímax da irritação de Deus aconteceu no período do reinado de Acabe. Além de tantos pecados que o irritaram em seus dias, Jericó foi ainda reedificada sob a maldição
da profecia de Josué, lá no livro de Josué, capítulo 6. Quando Hiel lançou o seu fundamento, Abirão, seu filho mais velho, morreu, conforme a profecia. Quando persistiu e levantou as portas, Segube morreu, o seu filho mais novo, também conforme a profecia. Outra profecia cumprida foi ainda a de Jeú contra o bêbado e idólatra Baasa. Isso mostra que não é sábio irritar a Deus com devassidão e perversão. Pecados são venenos para a família, para o indivíduo, para a sociedade, para a política e a religião. Por isso, fujamos deles. Deus espera que nós venhamos a odiar o pecado, embora devemos amar o pecador. Deus insiste em ser o único amor de nossa vida, o único Deus a quem devotamos lealdade completa. Por isso a sua mensagem hoje é: eu não quero o seu coração dividido, eu quero o seu coração por inteiro, só para mim. E fechando a nossa reflexão, pecado gera pecado. O Senhor não enviava seus profetas simplesmente para declarar juízo, mas para que o juízo despertasse a nação da cegueira espiritual em que viviam. Sabem, amados, o pecado é como a glória inicial daqueles reis. Faz brilhar os olhos com os castelos da fama, da riqueza, da ostentação, da promiscuidade. E depois oprime o pecador até que este seja destruído com ele. As falidas dinastias de Israel nos revelam o quanto o pecado é nocivo e o quanto as suas consequências são danosas. Não pense que a vida é sua. Você faz dela o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. É o que as pessoas dizem, né? A vida é minha, eu faço o que quiser. Terrível engano. Como o rei Elá, você pode estar colocando em risco não somente a sua vida, mas a vida de sua família, de seus parentes e até mesmo dos seus amigos. Pois aqueles que têm por companhia os amigos dos prazeres, acabarão por receber o seu mesmo fim, além daqueles que têm seguido pela vereda do rei Acabe, unindo suas vidas com os incrédulos. Sobre isto foi-nos dada a clara ordem. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? O que estamos edificando, meus irmãos? Fundamentos e portas que custarão a vida dos que mais amamos? Ou uma experiência que revele o amor e o poder de Deus? Cada um de nós devemos responder. Em resumo, a idolatria e seus efeitos sobre o reino, conforme retratados aqui em 1 Reis 16, servem como um poderoso lembrete das consequências da desobediência a Deus. A narrativa nos ensina que a verdadeira adoração é essencial para a saúde espiritual de uma nação e que o afastamento de Deus pode levar a resultados devastadores. Que possamos aprender com a história de Israel e buscar sempre a verdadeira adoração, evitando as armadilhas da idolatria em nossas próprias vidas. Para isso, vigiemos e oremos. Amém.
Muito bem, olha o pensamento do dia em nosso estudo hoje. Lembrando, inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Não esqueçam disto. E que as lições, os ensinos deste capítulo, deste estudo, possam nos ajudar em nossa vida diária, em nossa jornada com Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar de um novo dia, pelo despertar em Sua palavra, por esses ensinos divinos que recebemos neste momento através deste capítulo. Queira, Senhor, nos ajudar para que possamos aprender com os erros dos outros, que não possamos, Senhor, ser teimosos, desobedientes. Ajude-nos para que o Teu Espírito Santo ilumine sempre as nossas mentes para nos guiar pelo Seu bom caminho. Abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo e esta oração em mais um dia de nossa jornada. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, e se Deus permitir, amanhã nos encontramos novamente para o estudo do próximo capítulo. Um grande abraço. Tchau, tchau.